não achar a caixa de som, a gente começa. A gente pode começar e se chegar a caixa de som, a gente continua. A sua fala é quanto tempo? 45 minutos. Depois a gente abre com umas perguntas e a gente tem que ir, porque a gente tem outra palestra. Não, mas você vai esperar em 15 minutos, o que você acha do som? Mas a gente pode começar mais coisas complicadas. Isso. Vai ter aquela camada, se o som chegar, eu vou dar uma pausa e a gente continua dando música. Pode ser? Pessoal, boa noite. Obrigado. Meu nome é Juliano Mioto, eu sou presidente do Instituto Liberdade e Justiça aqui em Goiás. Uma das nossas lutas principais é por um negócio chamado liberdade de expressão. A gente briga muito por isso, porque existe uma narrativa que é contada em todos os lugares que a gente vai, e nem sempre essa narrativa é a mais correta, e nem sempre a outra narrativa também é a mais correta. Eu estudei aqui na PUC, sou advogado, sou presidente de comissão da OAB, faço parte hoje ativamente da história da advocacia, dessa faculdade. Já fui diretor do centro acadêmico aqui do Clóvis Bevilacqua, na época que ainda tinha cadeira, né? Acho que não tem mais, né? Roubaram, quer dizer, levaram embora. E uma das coisas que sempre a gente teve aqui na PUC foi a abertura ao diálogo, a conversas e a gente saber ouvir as pessoas. Aliás, é a primeira vez que eu venho na PUC que você tem que se identificar para entrar, porque antes era aberta, era uma faculdade aberta, onde as pessoas poderiam entrar, onde o índio pode entrar e falar o que ele pensa, onde a pessoa mais simples pode entrar e falar o que ela pensa. E o objetivo desse evento aqui, inicialmente, a gente nem imaginava que esse evento fosse ter uma repercussão tão grande como teve nas redes sociais. A ideia era reunir um grupo de alunos pequeno aqui na faculdade para falar sobre um outro ponto de vista diferente da narrativa dos movimentos feministas. Só isso. Ouvir uma outra pessoa, concordar ou não com ela e tirar as dúvidas que forem necessárias e cada um seguir sua vida. Quem quiser continuar sendo feminista, que continue. Quem for levado a uma reflexão, que pense no que está fazendo, no que está defendendo. A Thaís Azevedo, ela é formada em tradução pela Mackenzie, uma das maiores faculdades, das mais importantes faculdades hoje no Brasil, lá de São Paulo. Ela também tem pós-graduação em tradução. Tem 5 anos que ela está envolvida nessa luta e nessa narrativa com os movimentos feministas. Ela é editora da maior página antifeminista do mundo. Ela vai também se apresentar, mas eu estou abrindo isso aqui para vocês o seguinte: ela deve ter alguma coisa a dizer sobre isso. E se a gente for bem educado, a gente vai ter o que ouvir. Ninguém aqui é obrigado a concordar com ela, ok? Ninguém aqui é obrigado a sair daqui odiando, ou sei lá, ou mudando de posição. Ou me amando, também não precisa me amar. Nem amando ela, exatamente. O que a gente vai fazer aqui nessa tarde é ouvir uma narrativa. Se convencer alguém, ok, se não, a gente segue a vida. E eu espero que a gente consiga ter uma boa palestra. No final da palestra a gente vai abrir para algumas poucas perguntas, porque a gente tem outra palestra na UFG, que já estão organizando por lá também. Então, a gente espera que dê tudo certo. Eu conto com vocês, eu tive agora há pouco com a direção da faculdade e manifestei a nossa preocupação de, possivelmente, a gente pudesse ter algumas dificuldades aqui, mas pelo que eu estou vendo aqui, só tem gente educada aqui nessa tarde, e a gente vai ter uma excelente tarde, a gente vai poder ouvir e poder tomar cada um a sua decisão, ok? A gente vai falar no gogó, porque o microfone e a caixa de som não está aqui, ok, não tem problema. A Thaís é professora, então ela está acostumada a falar sem. Então eu gostaria que todos fizessem silêncio para a gente poder ouvir e
Ao final, quem tiver alguma pergunta, a gente tentar organizar aqui pelo menos algumas perguntas, ok? Obrigado a todos. Pessoas, boa tarde. Eu me chamo José Roberto Furlaneto e eu estou aqui nesta gloriosa missão de intermediar nesse tão glorioso debate com a professora Thaís. Eu só quero impor primeiro, como todo jogo tem que ser jogado, algumas regrinhas. A professora Thaís, ela terá 1 hora de exposição, sem nenhuma intervenção, até porque é uma discussão profícua de ideias. Como aqui é uma democracia, e até o Mioto, ele foi meu aluno, ele até lembrou que o professor fiquei tão feliz disso, porque são tantos alunos que passam por nossas mãos, e a gente não assim nos lembra, a gente só guarda o nome daqueles bons alunos ou os nomes que a gente faz questão de decorar. A professora Thaís é uma dessas alunas, agora professora, que a gente faz para ela se fez por conhecer o nome. Então, como uma regra de debate, nós assim temos que dar exemplo para toda a questão de corrupção política que se passa no Brasil, eu vou contar no meu reloginho, porque como somos todos adeptos a cronos, esta 1 hora, e eu vou alertá-la, ou pelo menos chamar a atenção, faltando 15 minutos para a exposição da sua fala. Tá ótimo. Para depois, então, como o professor Mioto falou, e é sempre natural aqui na PUC Goiás, que tenha contrapartida por parte de vocês em 30 minutos. Então, essas são as regras. Respirem fundo, né? Sintam-se à vontade com este ar que está demorando gelar. E aqui, ó, quanto mais rudimentar, melhor. Estamos perto do fogo, sem microfone, mas vamos apreciar a linda voz da professora Thaís. Tá bom? Obrigada. Obrigada pela linda voz. Meus alunos me chamam de gralha, porque eu tenho uma voz de gralha, então eu agradeço muito pela linda voz. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Thaís Azevedo. Eu vou tentar falar, se vocês não estiverem ouvindo ali atrás, dá um toque para eu falar um pouco mais alto, tudo bem? Normalmente eu falo, eu gritando com os meus alunos, fulano, sai de cima da árvore, você vai cair. Porque os meus alunos são pequenininhos. Então eu estou falando com um público um pouco mais velho do que eu estou acostumada a falar. Eu tenho 33 anos, corpinho de 69. Eu sou professora, tradutora e microempresária de São Paulo. Tenho uma escola de idiomas em São Paulo. Sei que muitos estão aqui esperando e torcendo para que o circo pegue fogo. E eu sei que tem gente, eu estou ouvindo burburinho, que professor escuta tudo. Estou mentindo? Professor, ele desenvolve um ouvido absurdo. Mas no que depender de mim, teremos um momento de usufruir da liberdade, tanto da liberdade da minha expressão, quanto da sua liberdade de ficar aqui e ouvir esta palestra como a qualquer outra, com respeito ao palestrando, permitindo que eu exponha meu conhecimento com a honraria que o ambiente universitário merece. Vim com a intenção de passar meu conhecimento, meu estudo, a minha vivência com o feminismo e mostrar que o seu discurso é usado por muitos de maneira totalmente equivocada. E não estou dizendo das famosas feministas, já que feminismo não existe, nem na teoria nem na prática. Vim mostrar que os movimentos coletivistas são massa de manobra de políticos e que seus interesses mais profundos se dão na destruição da liberdade de pensamento individual. Eu vou começar explicando como vim parar aqui. Há uns 5 anos, mais ou menos, eu estava em um relacionamento e ele começou a estudar sobre uma coisa estranha chamada libertarianismo. Ele ficou deslumbrado com tudo que lia, assistia, ouvia e me mostrava tudo com muito entusiasmo, até por saber que eu tinha uma queda por política, apesar de não me identificar com qualquer partido político. Certas coisas não mudam. Não ser ligada a qualquer partido me dá uma liberdade absurda de me opor a todos que fazem coisas com as quais eu não concordo, de maneira a permanecer sempre neutra, mas jamais em cima do muro. Bom, ele começou a me mostrar os textos, os vídeos, e eu fui ficando animada, pois parecia que eu finalmente havia encontrado algo que combinava com o meu pensamento. Foi quando começamos a frequentar juntos happy hours promovidos por grupos libertários e palestras que iam de 5 a 200 pessoas. Eu ficava abismada com tanto conhecimento de como tudo aquilo fazia sentido para mim. Foi assim que eu conheci o Mioto, inclusive. Até de economia eu estava entendendo. Eu que fiz letras e que para fazer coisas preciso usar uma calculadora, gente. Fazer nota de matemática dos meus alunos é só com a calculadora e eu checo 3 vezes, porque senão eles vão brigar comigo, que eles vão estar certos que eu errei a nota, certeza. Eu estava entendendo claramente assuntos de maiores complexidades matemáticas. Eu estava em êxtase.
foi quando me deparei com uma das frases mais proferidas por libertários: coletivismo é escravidão, do Friedrich Hayek. Eu sou o tipo de aluna que pergunta e que não vai para casa com a dúvida, e incentivo os meus alunos a fazer o mesmo. E eu comecei a indagar meus novos professores sobre o que seria coletivismo. E eu sempre associei coletivismo com grupos. Alguém sabe aqui o que é coletivismo? Alguém tem alguma ideia do que eu estou falando? Que legal. O pessoal daqui da frente sabe. Ora, eu gosto de estar com os meus amigos, gosto de fazer parte de grupos. Se não fosse assim, eu viveria sozinho nas montanhas. Eu gosto demais de abraços e calor humano para ficar sozinha a vida toda. Eu preciso de gente. Fui criada para ter gente por perto e estar perto das pessoas. Esse negócio de apertos de mão não é comigo. Meu negócio é aquele abraço bem apertado. Sempre. Então, o que seria coletivismo e por que ele seria algo ruim? Alguém conhece algum tipo de escravidão que seja boa? Ao questionar os meus professores, eles não me davam muitas respostas que supriam a minha curiosidade sobre o assunto. A minha crítica ao libertarianismo continua sendo sempre a mesma. E eu falo isso em toda reunião que participo com eles. Eles são ótimos para falar de economia. Quem seria capaz de se opor à lógica do livre mercado, de um Estado não controlador e de uma sociedade onde se vive do lucro daquilo que você mesmo produz, sem interferência de um controlador de seus gastos e seus ganhos? Agora, como fazer com que a ideia da liberdade individual chegue às pessoas como a tiazinha da esquina, que vende coxinha, que é deliciosa por sinal, e que ainda acredita que os políticos dizem a ela? Como fazer jovens entender que eles não precisam de um coletivo para ter suas liberdades individuais preservadas quando estamos num país que ignora por completo o indivíduo em nome do todo? Me mandaram estudar e eu fui. Quando eu pensava em coletivos, logo me vinha à mente alguns coletivos políticos sociais: africanistas, gaysistas, feministas. Bom, eu não sou negra, não sei se dá para perceber, mas eu não sou negra. Eu não sou lésbica, não sou homossexual, mas eu sou mulher. Dos três, e resto feminismo. Eu devo ser feminista. Eu me achei mais no direito de falar sobre o feminismo do que outro assunto. Hoje eu penso diferente. Eu falo de tudo, quer gostem ou não. O que seria coletivismo? Coletivismo nada mais é do que o oposto do individualismo. Ou seja, a ideia de que um grupo seja opositor do outro grupo e que eles estão numa eterna busca por privilégios e vantagens. Individualismo é sempre tido como algo negativo. Ele soa bastante como egoísmo, quando pensar no bem do todo é sempre visto como uma coisa positiva. Mesmo que o bem do todo seja a minha destruição como indivíduo. O pensamento coletivista é sempre nós contra eles. E ai se eles se levantarem para fazer algo contra nós. O que a gente faz? A gente simplesmente cala, aniquila, deleta do Facebook e até tira a vida dessa pessoa. Já o pensamento individualista é: faça o que você quiser, só não venha ditar suas regras a mim. Eu sempre digo que as pessoas têm todo o direito de não concordar comigo, de me odiar, de me xingar, mas eu também tenho todo o direito de não dar ouvidos a elas. Os coletivistas adoram a dualidade da vida: homem contra mulher, negro contra branco, pobre contra rico, homossexual contra heterossexual, ateu contra cristão. E se eu me oponho a um, eu automaticamente sou encaixada no outro. E aí eu entro naquela discussão sem fim em como ser antifeminista e ser associada com o machismo. Uma das coisas que eu mais escuto é: como pode uma mulher ser machista? Newsflash, eu não sou machista, mas eu também não sou feminista. Outra característica dos coletivistas é a propaganda. Se tem alguém que investe pesado em marketing, esse alguém é o coletivista. Não estou falando somente de investimento financeiro. Estou falando de que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. As mentiras são proferidas de tal maneira que as pessoas pararam de se questionar quanto à veracidade daquelas informações. Dados sem qualquer lógica. Me perdi, desculpa, gente. Fatos sem qualquer comprovação histórica. Muito sentimentalismo e pouquíssimo uso da razão. Outra característica dos coletivistas também gostam de líderes, mas não de qualquer líder. Querem um grande líder, um salvador, um messias, aquele cuja voz hipnotiza e que se faz de tudo por ele. Matar ou morrer em nome dele se torna uma honra. Esse líder não só tem o poder de controlar seus seguidores, mas ele ainda sai impune de qualquer ato que faça. Os seus súditos sempre estarão prontos para defendê-lo em qualquer situação.
Eu, como individualista, eu tenho pavor de líderes messiânicos e confesso que tenho mais pavor ainda de seus seguidores. Meu pavor é um misto de tristeza e desapontamento. Quando foi que os seres pensantes perderam suas cabeças? Coletivistas também têm uma queda enorme por sindicatos, movimentos sociais, grupos armados. São nesses ambientes que muito da propaganda é feita. Coletivistas são incapazes de enxergar no outro alguém que tem uma opinião diferente ou contrária. O contrário nunca é tolerado, apesar deles sempre se dizerem tolerantes e democráticos. Se tivessem coragem e oportunidade, não hesitariam em calar permanentemente seus opositores. Eu mesma já fui vítima de pessoas tolerantes que quiseram me colocar num tronco e me chicotear, que planejaram estupros coletivos a mim, que ameaçaram a minha liberdade de ir e vir ao expor meu endereço em fóruns de debate, que ameaçaram a minha vinda aqui ano passado com bomba, que promoveram caravanas para impedir que eu fale o que eu acredito aqui hoje. Será que eu sou feminista? O que é ser feminista? O que é o tão falado feminismo? Dizem que feminismo não é o oposto de machismo, e eu concordo. Sabe por quê? Porque machismo não é um movimento social político, para mim mesma. Foi quando o dono da página é um homem, ele promoveu a venda de uma caneca com os dizeres Feminist Tears. Se vocês acompanham a página, você já viu essa caneca e provavelmente uma foto minha segurando ela. Lágrimas de feministas. E eu prontamente fiz a minha encomenda. Ele me adicionou e começou a ler o que eu escrevia. Gostou do que viu e me pediu para tirar fotos para ajudar na venda das canecas. Eu juro, as minhas primeiras fotos eu era assim, ó. Nunca fiz foto na minha vida. Para mim foi muito difícil chegar naquele momento. Ele me chamou então para escrever como parte da página como editora. Eu aceitei, mas fiz uma proposta para ele. Eu sou intérprete de Libras há 22 anos. E os surdos sempre me pedem explicações sobre o que está acontecendo no mundo. Eu pedi para fazer um livro em Libras explicando o porquê de eu não ser feminista. Eu fiz o vídeo usando o meu celular. Eu nunca tinha usado aqueles termos na minha vida de intérprete. E depois de postado, minha vida nunca mais foi a mesma. De professora de inglês, virei alguém que foi vista mais de 1 milhão de vezes. E estou aqui hoje porque estudei o que eu ataco. Estou aqui hoje porque falo de um assunto que está em pauta no mundo. Estou aqui hoje porque quero desmascarar o feminismo, mostrando que a sua prática não condiz com a sua teoria e que o movimento feminista como um todo é usado para destruir indivíduos, homens e mulheres. E que ele é usado e abusado por ideologias políticas. No final, eu pretendo mostrar que Friedrich Hayek estava certo. Coletivismo é escravidão. E que a liberdade das mulheres não está vinculada ao feminismo, e sim à certeza de que as liberdades individuais de todos os indivíduos seja garantida. Vamos ao assunto principal. Foi assim que eu cheguei aqui, então agora vamos explicar o que vocês vieram para ouvir. Feminismo. Feminismo é um movimento social, político e econômico com grandes características coletivistas que se opõe diretamente à liberdade do indivíduo. Ele teve seu início histórico no final do século XIX, começo do século XX, apesar de terem feministas que dizem que ele começou antes disso com Christine de Pizan, por volta de 1400 na Itália, com Mary Wollstonecraft, por volta de 1700 na Inglaterra, e até com Abigail Adams, também na segunda metade do século de 1700, lá nos Estados Unidos. Mas tomemos o exemplo de Mary Wollstonecraft. Alguém conhece a Mary Wollstonecraft? Meninas que estudam feminismo aqui, alguém conhece? Só levanta a mão, só para saber se tem alguém que entende do que eu estou falando aqui. Ali uma, obrigada. Então você já leu o livro dela. Então beleza, então você sabe do que eu estou falando. Ela escreveu um livro chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ela era iluminista, republicana e deísta. E ela queria estender o domínio da razão para as mulheres também. E muitas feministas a chamam de proto-feminista. Ela acreditava que os homens e mulheres, que se homens e mulheres recebessem a mesma educação moral e religiosa, ambos teriam a mesma fibra moral, pois as mulheres eram, de acordo com ela, fúteis, egoístas e modestas, frutos de uma educação pautada nos privilégios que elas tinham e nos mimos que elas recebiam dos pais e dos maridos. Ela acreditava que se as mulheres tivessem a mesma educação dos homens, elas seriam mais modestas, mais castas e, mais virtuosas. Ela seguia o código moral burguês. Ela era uma burguesa. Ela dizia que a mulher usava sua sedução e beleza para conseguir a sua ascensão pelo casamento. Ela não pode ser enquadrada como feminista por algumas razões, pois ela defendia a moral cristã. Mas eu vou botar cristã aqui, ó. Tá?
que não é Bíblia. É uma moral que não tem muito a ver com a Bíblia. Isso aí é um outro assunto. Ela era burguesa, iluminista, racional, mas tida por muitos como cristã. Enquanto o feminismo prega a liberdade da mulher de ser como os piores exemplares do sexo masculino, ou aqui nunca alguém ouviu, se o homem pode andar, ficar bebendo na rua até não poder mais, até cair, por que eu não posso? Isso para mim é um péssimo exemplo de homem e um péssimo exemplo de mulher. Enquanto o feminismo prega a liberdade da mulher de ser como os piores exemplares do sexo masculino, a Wollstonecraft queria que as mulheres recebessem maior educação para serem como os homens mais virtuosos e mais cristãos. Apesar dela ter tido essa visão de vida, ela teve uma vida pessoal muito conturbada. Ela tentou suicídio algumas vezes por causa de uma rejeição amorosa. Depois ela se apaixonou por um homem casado e procurou a esposa dele para que eles tivessem então aquele famoso poliamor. Na época não existia o termo, ela queria ser amante dele com a liberação da mulher. Ela no final acabou se casando e ela teve uma filha chamada Mary Shelley. Quem é que já assistiu ou leu o Frankenstein de Mary Shelley? É a filha dela, tá? Ela é a Mary Shelley é filha da Mary Wollstonecraft. O feminismo é dividido por gerações, que chamamos de ondas. Existem 3 ondas históricas e já se fala na ideia de que estamos vivendo durante a 4ª onda do feminismo. Cada onda teve sua particularidade, farei um resumo delas e de algumas de suas autoras. A primeira onda do feminismo é a onda das sufragistas. Sufrágio, para quem não sabe, quer dizer voto. Uma das feministas mais conhecidas dessa primeira onda é Emmeline Pankhurst. Alguém já ouviu falar em Emmeline Pankhurst? Estou gostando dela, estudou, gosto disso. Emmeline Pankhurst. Emmeline era inglesa. Ela cresceu numa família de classe média, estudou na França, de onde veio grande parte da sua influência. Se casou com um advogado e teve 5 filhos com ele. Ela teve uma vida diferenciada do resto da população da época. Ela possuía servas, para que pudesse focar em seu ativismo político. Politicamente, a Pankhurst teve uma grande influência socialista, não somente pelos seus pais, que eram ativistas políticos, mas também pelo seu marido, que tinha um viés abertamente socialista. Dos 5 filhos do casal, 3 eram meninas: Christabel, Sylvia e Adela, e 2 meninos, Francis Herring, que morreu quando ele tinha 4 anos, e o caçula Henry Francis, onde ela fez a homenagem ao bebê que ela tinha perdido, que tinha morrido. O primeiro grupo criado na residência de Pankhurst era considerado socialista e radical, o que causou rompimento entre as participantes em seu primeiro ano. Ela intensificou sua militância depois da morte de seu marido, e suas filhas, principalmente a Christabel, a acompanhavam assiduamente. Durante a Primeira Guerra Mundial, Pankhurst recebeu uma grande quantia de sindicatos e do governo para convencer as mulheres a trabalhar nas fábricas, já que os homens lutavam na guerra. Gente, isso aqui é documento, é fácil de achar na internet, tá? Vocês podem jogar, tem documento assinado, cheque, contra-cheque não era cheque, mas enfim, essas informações são fáceis de conseguir. Principalmente a parte da mulher, a Emmeline Pankhurst tem muito material para você confirmar essas informações que eu estou te passando. Ela incentivava que os homens fossem para a guerra para defender as mulheres, as crianças e o país. Em 1918 veio a grande vitória, o ato que deu às mulheres solteiras com mais de 25 anos o direito ao voto. Essa é a história romântica que nos contam. Vamos ao outro lado da moeda. E os homens? Lembrando que o feminismo é sobre o que mesmo? Liberdade e igualdade dos gêneros, certo? Errado. Bem, para ser considerado um cidadão digno de usufruir o direito do voto, os homens... Alguém aqui já estudou a história do voto? Como é que funciona o voto no Brasil? Alguém sabe? Para um homem ter um direito ao voto, o que ele tem que fazer? Tem que se alistar ao exército. Ele tem que primeiro se alistar. E se ele não se alistar, o que acontece com ele? Quais benefícios? Não pode estudar passaporte, não pode estudar em escola pública. Nem particular. Então, ele não pode ter carteira de trabalho, ele não pode arranjar, não tem nenhum registro formal. E a mulher? Nasceu no Brasil, fez 16 anos, tem o direito ao voto. A verdade é essa, tá? E se sabia que se depois que o homem ele participa do alistamento obrigatório, e ele, vamos supor que o Brasil ele seja reservista, e o Brasil entra em guerra, para ele ser reservista ele tem que jurar a bandeira, e o Brasil entra em guerra até ele ter 45 anos, você sabe o que acontece se o homem se recusar aí? Ele é fuzilado. Ele é fuzilado. Para o homem ter o direito de apertar o númerozinho lá na urna e ele não quiser servir a pátria, ele é fuzilado. Um estuprador,
Um assassino não é fuzilado no Brasil, mas um menino de 18 anos que fala, não quero morrer em guerra, ele é fuzilado. Mas estamos falando de igualdade e de liberdade. Bem, para ser considerado um cidadão digno de usufruir o direito ao voto, os homens precisavam possuir uma série de qualificações e não eram relacionadas ao gênero, e sim às suas propriedades. Enquanto Emmeline Pankhurst urrava, ateava fogo às propriedades, inclusive eu a chamo de Black Bloc da Primeira Guerra, de saia, encorajava mulheres a entregar plumas brancas. Existe o White Feather Movement, você pode procurar isso na internet, onde se ela visse uma criança com idade que ela julgava ser idade certa de ir à luta, ela entregava uma pena branca e aquele menino mentia na idade e ele se alistava. Mesmo ele tendo 12, 13 anos, e ele morria em guerra. Mesmo sem ter idade para cá, mais de 700 mil homens morreram durante esse período. E mais de 2 milhões ficaram feridos. Homens que também não tinham direito ao voto. Mas o mínimo que os homens podem fazer é que cada homem na idade de lutar se prepare para redimir sua palavra para com as mulheres. Quem disse isso foi Emmeline Pankhurst. Não existia o sufrágio masculino, não eram só mulheres que não podiam votar, mas eram só os homens que tinham a obrigação de lutar nas guerras. Homens que se recusaram a lutar foram fuzilados. Homens que voltaram inteiros da guerra eram uma vergonha para sua família. Mas as coitadas da sociedade eram as mulheres que não podiam expressar sua vontade política. A vida dos homens nunca é levada em consideração pelo feminismo. E essa é a verdade. Todos os homens devem pagar o preço de um sofrimento de uma mulher. Enquanto homens morriam, a conta bancária de Pankhurst engordava. O dinheiro que recebia, tanto dos sindicatos quanto do governo, mostrava a sua real intenção. Feminismo nunca foi sobre igualdade. Feminismo sempre foi sobre a superioridade da mulher. Uma outra feminista da primeira onda é Elizabeth Cady Stanton, dos Estados Unidos, e ela afirmou em 1890 que, como sexo, nós somos infinitamente superiores aos homens. A segunda onda começou por volta dos anos 60 nos Estados Unidos. Uma de suas percursoras foi a Betty Friedan. Um pouco antes de Friedan lançar seu best-seller, Mística Feminina, Simone de Beauvoir agitava a classe feminina na Europa com seu livro O Segundo Sexo. O livro que questiona como a sociedade vê a mulher e seu papel nela. A sua frase mais marcante, "Não se nasce mulher, torna-se", é usada até hoje como um dos mantras. Gente, eu sou professor de criança, estou até achando pouco que eu estou fazendo, porque eu já estaria assim, não é verdade, Joãozinho? Mas eu estou me segurando aqui para ser adulta hoje. Não se nasce mulher, torna-se é usada até hoje como um dos mantras do movimento. A segunda onda se caracteriza por trazer ao debate a sexualidade, a sexualização da mulher, o mercado de trabalho, o papel da mulher na família, direitos de reprodução, entre outros aspectos. Vale a pena dizer que outras feministas já falavam de tais assuntos até durante a primeira onda, mas foi somente na segunda que elas vieram à tona completamente. Quem já leu Simone de Beauvoir inteiro? Porque tem povo que escolhe umas partezinhas ali, eu quero ler inteiro. Quero ver quem foi corajoso de ler 2 vezes inteiro. Eu quero ler inteiro. Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, Porque tem os 2 blocos do livro. Segundo Sexo. O Segundo Sexo tem os 2... De ler inteiro. Você conseguiu ler tudo sem vomitar? Você é rei, hein? Titi aqui não tem estômago, não. E quem já leu A Mística Feminina de Betty Friedan? Pô, mulherada, se vocês são feministas, estão precisando fazer lição de casa aí, ó. Só fica... Hashtag fica a dica aí, mas vamos lá. Senão meu tempo vai acabar, vocês têm meia hora depois e eu não. Feministas pouco conhecidas como a espanhola Hildegard Rodríguez. Alguém já ouviu falar em Hildegard Rodríguez, da Espanha? Gostei. Pouquíssimas pessoas conhecem. Ela já falava que foi assassinada por sua mãe quando ela tinha 17 anos. Já falava sobre sexualidade dos direitos reprodutivos das mulheres em 1930. Então foi durante a primeira onda, ela já falava sobre isso. Ela se correspondia com uma grande influenciadora, a eugenista Margaret Sanger. Quem conhece a Margaret Sanger? Criadora do Planned Parenthood.
que fundou o Planned Parenthood. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quem se considera negro? Vou contar um segredinho para vocês. O Planned Parenthood foi criado com um intuito: matar crianças negras e pobres. Isso é documentado. Sanger era socialista e tinha contato direto com a Ku Klux Klan. Tem foto dela com a Ku Klux Klan. Ao falar dos imigrantes, ela disse que eles são ervas daninhas humanas, reprodutores irresponsáveis que geram seres humanos que jamais deveriam ter vindo ao mundo. Em seu livro Woman and the New Race, de 1920, ela disse que a coisa mais... Desculpa, essa frase mexe muito comigo. Ela disse que a coisa mais piedosa que uma família grande faz a uma de suas crianças é matá-la. Isso é livro, é só você pegar e ler. Não acredite em nada do que eu estou falando, vá para casa e comprove. Essa foi a base da revolução sexual feminista. O pensamento da Sanger teve uma influência gigantesca e ela é tida como uma mulher importantíssima para o movimento até hoje. Ao escrever Mística Feminina, Betty Friedan usa todas as suas frustrações como mulher, dona de casa e mãe. Ela detestava todos esses papéis. O interessante é que ao analisar sua vida pessoal, ela teve uma enorme influência do socialismo. Então seu relacionamento tinha a base do opressor, oprimido. Ela teve um relacionamento extremamente abusivo e anos depois, ao final de sua vida, ela se arrependeu das coisas que disse sobre o seu casamento. Ela disse que numa entrevista o fracasso de seu casamento talvez tenha sido o seu maior arrependimento. E que intimidade, conexão e família têm grande valor. Ela afirmava que a vida da mulher suburbana era um problema que não tem nome. Ela dizia que as donas de casa são sem sentido, não são pessoas. Esse problema que não tem nome seria aquela vozinha que toda mulher sente, que será que não tem uma vida a mais do que um marido, uma casa, meus filhos? Ela acreditava que o ativismo resolveria esse problema e cofundou a National Organization for Women, também conhecida como NOW. Friedan e todas as suas seguidoras preferem culpar o patriarcado pela sua péssima escolha de vida. Elas preferem reorganizar a sociedade para acomodar as inseguranças femininas. Elas defendem que a mulher deva ser autossuficiente, sexualmente desinibida e liberta dos sacrifícios das demandas do casamento e da maternidade. Essa mensagem é bombardeada na cabeça de jovens meninas e temos hoje uma geração de mulheres cronicamente insatisfeitas. Uma característica que se nota em Friedan e em outras socialistas feministas clássicas é o fracasso de suas escolhas pessoais e a culpabilidade da sociedade. Feministas como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Gloria Steinem, Germaine Greer, entre outras. Eu quero falar um pouco mais sobre Simone de Beauvoir. Confesso que essa mulher me instiga. Ela é tida como uma das papisas do movimento feminista por ter desnudado toda a alma da mulher. Simone, em seu livro Segundo Sexo, gasta boa parte dele falando do quão frustrante é ser mulher. Desculpa, me perdi, eu vou correr com isso aqui, que Simone de Beauvoir é mais conhecida, é mais fácil de vocês estudarem ela. Mas ela fala basicamente assim, já que a mulher é uma desgraça porque a mulher engravida, menstrua e o homem sai para guerrear. A mulher é uma desgraça porque o homem tem que caçar, mas a mulher tem que ficar em casa. O homem morre caçando, mas coitado da mulher, porque pare! É tipo assim, a vida não tem problema, o difícil é... Minha filha, vai matar um leão todo dia pra você ver como é fácil. De Beauvoir acreditava que o homem é o sexo privilegiado, que a maternidade era uma desgraça e que a dona de casa era um parasita na sociedade. Isso são frases da própria Simone. A terceira onda do feminismo, que vocês conhecem um pouquinho mais, teve início na década de 90. O lema continua sendo o mesmo. O feminismo é a busca por igualdade dos gêneros e liberdade da mulher. Embora nesse período começou o debate do que é verdadeiramente feminismo. E aí você escuta, mas existem feminismos, meu amor, é tudo a mesma base. Sua maior crítica é contra a segunda onda, que por muitos é vista como a onda das mulheres burguesas e brancas. Foi durante a terceira onda que o movimento se subdividiu em vertentes, e hoje temos mais de 19. Cada vez que eu leio, encontro novas vertentes. Eu enumerei algumas com o intuito de homenagear cada uma das minhas ouvintes feministas, não quero deixar nenhuma de fora. Anarcofeminismo, feminismo amazona, feminismo ambiental, feminismo cristão, feminismo cultural, feminismo erótico, feminismo interseccional, feminismo liberal ou individualista, que elas falam que eu nunca falo delas,
Feminismo materialista, feminismo multirracial, feminismo negro e mulherista, feminismo pós-estruturalista, feminismo pós-modernista, feminismo pró-sexo, feminismo radical, feminismo separatista e lésbico, feminismo socialista e marxista, pró-feminismo, não só feminista, mas, ou os famosos feministas, e o transfeminismo. A terceira onda se caracteriza pela redefinição das ideias, das palavras, da mídia que tem transmitido os conceitos sobre a condição da mulher, a feminilidade, o gênero, beleza, sexualidade e masculinidade. Durante essa onda, houve a mudança significativa na percepção de gênero e o ataque à ideologia se faz constantemente. Uma das pautas da terceira onda é a violência de gênero, mas leia-se da mulher, já que logo mostrarei como a violência causada por mulheres a homens é completamente ignorada. É aqui que se deu grande parte da redefinição de conceitos que tínhamos como claros até hoje e que hoje confundem a mente de qualquer pessoa com mais de 30 anos. A gente fica doidinha nessa hora. Conceitos como homem deixou de ser homem, homem já não sei lá o que é homem. Mulher, também não sei. Família, casamento, estupro, biologia. Há quem diga que hoje estamos vivendo numa quarta onda, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Muitos aqui acreditam que eu não gosto de mulher, que eu ataco mulheres mais do que eu deveria. Bom, primeira coisa que se deve saber é que eu não sou uma praticante da sororidade. Eu sou uma praticante da justiça. Tudo que é correto tem meu apoio, tudo que é errado tem a minha crítica. Muito se fala das conquistas feministas no decorrer dos anos, mas ignora-se fatores históricos e pensamentos lógicos. Ao que mais se dá, mais se cobra. Dentro do feminismo, o homem é visto como um ser responsável por todas as mazelas femininas, o sexo privilegiado, o culpado pela dor de todas as mulheres. As feministas da terceira onda têm uma grande influência das feministas das ondas anteriores, porém elas são ainda mais extremistas. As extremistas são fáceis de identificar. São as que fazem barulho, gritam, urram, xingam. São as que ameaçam, que cospem, que gostam de causar, de testar os limites da sociedade. São meninas que repetem mantras, mas sem nunca terem passado por nada do que falam. São meninas que aceitam o feminismo como algo natural e que é uma maneira de homenagear as suas antecessoras. Ai, mas o feminismo anterior... O interessante é que feministas criam novos termos para as extremistas, para que elas não sejam associadas a elas. Ah, não, isso não é feminismo, isso é femismo. Eu já li as 19 vertentes, não tem nenhuma falando femismo. Elas estão provando, cada vez que vocês fazem isso, estou falando vocês, agora eu vou voltar. Cada vez que feministas fazem isso, elas estão provando que o conceito de sororidade não passa de um conceito. Elas acreditam que o feminismo luta pela igualdade das mulheres e que elas têm uma dívida de gratidão com as manas. O que essas meninas não entendem é que a agenda feminista recebe investimento financeiro e político para fazer com que mulheres acreditem que nasceram na insuficiência e que elas precisam do feminismo para nos defender. A verdade é que o feminismo tem sido a única coisa verdadeiramente ruim que aconteceu na vida das mulheres. O feminismo não libertou as mulheres de nada, só as confundiu. Tornou as nossas vidas muito mais difíceis. O feminismo tem grande influência na sociedade, maior do que se imagina. Elas dizem querer a igualdade quando de fato querem o bônus, mas jamais o ônus que acompanham tais conquistas. Feministas se sentem aprisionadas pela visão negativa sobre a mulher e seu lugar no mundo, culpando a natureza, a biologia, o governo, a sociedade, Deus, por terem nascido mulheres. A lei é que as mulheres podem gerar filhos e os homens não. E para lidar com isso, entra a propaganda, o lobby do aborto. Se as mulheres puderem controlar quando terão e se terão seus filhos, se elas puderem terceirizar, chegarão mais perto da tão sonhada igualdade. Extermine os bebês, teremos a igualdade. Outra fala bastante comum é de que não existe diferença entre seus órgãos sexuais. Elas ignoram as diferenças físicas, cognitivas e emocionais e falam que isso não passa de uma construção civil, resultado de séculos de restrições e sociedade machista e patriarcal. Ao perguntarem para Gloria Steinem o seguinte: há diferenças inerentes das quais não podemos ignorar, certo? Ela respondeu que a sociedade com certeza pode interferir culturalmente para mudar esse comportamento. A negação é e sempre será o argumento final de uma feminista. A grande verdade é que as diferenças de gênero são a coisa mais natural do mundo. Nós somos capazes de adverti-las ao invés de ir contra elas.
Aceitar que homens e mulheres são diferentes não significa que mulheres não possam ser advogadas, médicas, engenheiras, ou que homens não possam ser pais que ficam em casa, ou admitir que homens e mulheres tenham desejos sexuais idênticos. Afirmar que somos diferentes significa que talvez mais homens do que mulheres gostem de engenharia, ou que mais mulheres do que homens prefiram ficar em casa criando seus filhos, e que mais homens do que mulheres têm uma libido mais aflorada. O movimento feminista faz de tudo para tornar as mulheres mais masculinizadas e os homens mais femininos. A falsa ideia de liberdade feminista se dá quando uma mulher se levanta e diz: eu quero me casar, quero ser mãe, quero cuidar do meu marido e do meu lar. Pela teoria, a mulher é livre para tomar essa decisão, certo? Errado! Simone de Beauvoir disse que nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha porque, se há tal escolha, muitas optarão por ela. A Linda Hirschman, que também é feminista e é professora dos estudos das mulheres da Universidade de Ventosas, fazerem essa escolha. O lugar de um adulto instruído e competente é no escritório. O feminismo consiste em aumento de poder e valorização de mulheres. É uma ajuda a mulheres inseguras por natureza a se sentirem melhor sobre si mesmas. Elas exteriorizam suas frustrações, seus problemas pessoais e culpam toda a sociedade. Muito se fala da liberdade da mulher, mas é verdade que para o feminismo, liberdade significa ser exatamente o tipo de mulher que o feminismo quer que você seja. A mulher é livre para largar a família, mas não para se casar. A mulher é livre para ter inúmeros parceiros sexuais, mas não para ser uma mulher de um homem só. A mulher é livre para ser CEO de uma empresa, mas não para ser uma dona de casa. A mulher é livre para andar nua na rua, mas não para se vestir com uma saia longa. A mulher é livre para ser o gênero superior, mas jamais para ser submissa. O casamento sempre será o alvo do descontentamento da O casamento será sempre alvo do descontentamento feminista. A Linda Gordon, uma feminista, disse o seguinte: o núcleo familiar deve ser destruído, seja qual for o seu último sentido. A dissolução das famílias agora é um processo objetivamente revolucionário. Robin Morgan, também feminista radical, disse o seguinte, que nós não podemos destruir as desigualdades entre homens e mulheres até que se destrua o casamento. A liberdade tem um preço, você é livre, mas será sempre escravo das suas escolhas. O feminismo quer que os outros arquem com as consequências dos seus atos. Transar sem camisinha e sem usar qualquer método contraceptivo é uma escolha. Lidar com uma doença sexualmente transmissível ou uma gravidez indesejada é a consequência. O aborto é a parte fácil de se resolver. É fácil matar um outro ser humano. Difícil é tentar expulsar uma DST, não é mesmo? A liberdade de um indivíduo termina onde começa a liberdade do outro. Ninguém tem o direito de romper essa barreira. Nem um abusador e nem uma mãe que quer se livrar de sua responsabilidade. O ódio aos homens é também um dos pontos chaves do movimento feminista. Uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Se somos complementares, uma mulher sem um homem é um nada. E um homem sem uma mulher é um nada também. Sally Miller, autora feminista, disse que a proporção de homens deve ser reduzida e mantida em aproximadamente 10% da raça humana. É interessante perceber que, apesar da luta contra o patriarcado, o feminismo se cala frente às atrocidades praticadas pelos islâmicos. Uma mulher usando um hijab é considerada empoderada, mas uma mulher lendo a Bíblia é considerada uma mulher cega, submissa, controlada pela ideia de que a Bíblia seria um livro machista. Temos casos e mais casos de silêncio feminista quando o assunto é estupro de mulheres causado. Ai, me perdi, porque esse assunto é muito ruim, eu odeio esse assunto. Temos casos e mais casos de silêncio feminista quando o assunto é estupro causado por muçulmanos a mulheres ocidentais. Quem sabe que na virada do ano de 2015 para 2016, o que aconteceu em Colônia, na Alemanha? Um estupro coletivo de mais de 1.000 mulheres que foram estupradas por islâmicos. E o movimento feminista fala que o coitado é o meu pai porque ele acha que ele tem que defender a filha de um professor machista. Vemos mulheres aceitando caladas essa condição, porque para elas não é um problema grave. Vemos pianistas tocando Imagine There's No Heaven. Mas são não pessoas se levantando contra essa cultura que promove o estupro de mulheres.
a morte de homossexuais, o linchamento de pessoas que tiveram relações extraconjugais e a pedofilia aberta que vemos tanto em casamentos com meninas de até 7 anos, quanto ao que acontece com os Barrabás no Afeganistão. Como se que são meninos que são usados como escravos sexuais e que eles são descartados quando fazem 18 anos. Só que no Afeganistão, se você é homossexual, você é apedrejado à morte. E se você é prostituto, também. Esse menino que ficou dos 7 aos 18, ele não sabe ser outra coisa. E ele é condenado então à morte pelos seus algozes. Como se identifica? Eu estou terminando, eu prometo. Como é que se identificam as pautas feministas? É bem simples, na verdade. O foco sempre será dado na mulher. O homem sempre será o bandido, o agressor, o causador de todos os problemas, e a sua dor sempre será ignorada. Por exemplo, ao falar da criação de abrigos para mulheres de ruas, usou-se uma pesquisa que mostrava que 1 entre 4 moradores de rua era mulher. Isso me entristece. Eu adoraria que ninguém chegasse a esse ponto na vida, mas não justifique ignorar que a cada 4, 3 são homens. Se isso não é igualdade, igualdade seria falar, vamos criar abrigos para mulheres e para homens. Outros exemplos, violência. Uma pesquisa de 2010 no Ministério da Saúde mostrou que 52.970 pessoas foram assassinadas no Brasil. Desses, 48.493 eram homens e 4.477 eram mulheres. Ou seja, por pior que seja o número de mulheres mortas, o número de homens assassinados foi 11 vezes maior. Violência doméstica. Essa mesma pesquisa mostrou que as mortes por violência doméstica totalizaram 8.770 desse montante. Mas ela revela que morreram 6.934 homens e 1.836 mulheres. Morreram 4 vezes mais homens. Não sou eu que estou falando, Ministério Público. Ministério da Saúde, desculpa. Ministério da Saúde. Você acha que na internet. Mapa da violência de 2010. Morreram 4 vezes mais homens do que mulheres, e isso me mostra uma coisa que o feminismo nega. O problema não é a violência contra a mulher, o problema é a violência. Estão matando os nossos homens e mulheres, e isso me entristece na mesma proporção. Abuso e estupro. Até 2009 não era considerado o estupro masculino. Homens não eram estuprados, no máximo eram abusados. O professor de direito sabe disso e ele vai me falar, a pena não é melhor quando é abuso? Então tá bom, obrigado, professor. Eu sou uma das defensoras dos direitos dos homens e dos meninos. É uma causa que mexe comigo porque eu vejo quão prejudicial ela é quando negligenciada. Nossos meninos também são abusados. Nossos homens também são estuprados. E quando escuto que todo homem é um estuprador em potencial, isso revira o meu estômago. Porque não é verdade, o meu pai não é. Os meus tios, os meus avós, os meus amigos, os meus colegas não são. Eles são homens, sim, que sabe o que eles fariam? Eles se levantariam contra qualquer pessoa que estivesse sendo abusada. Eu sempre falo que criminosos não têm sexo, sexualidade, raça, religião, idade ou classe social. Eu afirmo com dor no coração que mulheres também são capazes de cometer atrocidades. Mulheres não são seres divinos e sem maldade. Estupro para o feminismo é uma palavra que se usa a qualquer momento. Entendam, eu não sou, porque tem muita gente me chamando de estupradora por aí. Eu não sou a favor de qualquer invasão à sua propriedade e vejo o seu corpo como sendo a sua maior propriedade. Mas um beijo roubado, uma passada de mão, uma cantada, um pensamento não são estupro. Para o feminismo, abro aspas, em uma sociedade patriarcal, todas as relações heterossexuais são estupro, porque as mulheres como um grupo não são fortes o suficiente para dar o seu consentimento. Quem disse isso foi a Catherine McKinnon, uma feminista. Falsas acusações de estupro. Com a banalização do que é estupro, o movimento feminista tornou tudo que um homem faz para uma mulher um estupro. Uma das coisas que mais escuto quando o assunto é estupro é: a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil.
O número crescente de casos de falsas acusações é um reflexo dessa imagem de que a mulher é sempre a oprimida e que a sua voz conta mais do que provas concretas que afirmam o contrário. Eu dou um conselho para os homens, meninos, prestem atenção em mim. Tomem cuidado com o tipo de mulher que você está se relacionando. Existem mulheres dispostas a acabar com a sua vida por pouco. Existe uma feminista que disse o seguinte: homens que são injustamente acusados de estupro podem, por vezes, aprender com a experiência. Quem disse isso foi a Catherine Cummings, uma feminista. Assentos especiais para mulheres no transporte público. Em alguns lugares do país já temos isso em voga como lei. São assentos especiais para idosos... Eu preciso respirar. Idosos, gestantes, deficientes, obesos e mulheres. Traduzindo, homens, fiquem em pé. Era mais fácil. Vagões segregadores por gênero. Pessoal, senão eu não vou ter voz pra noite. Por favor, ajuda nós aí. Ao aceitar que mulheres têm um vagão somente para si, está se assumindo que só mulheres sofrem com a violência e que só homens a praticam. Eu já tive mulher passando a mão em mim. E eu já tive homem passando a mão em mim. Isso não quer dizer que todas as mulheres são, nem que todos os homens são, mas que aquela indivídua é e aquele indivíduo também. Ponto. Não tem que segregar. Lembra? Quem lembra aqui da segregação de negros e brancos? A gente está voltando, mas agora estamos por gênero. Descida dos ônibus fora do ponto depois das 10. Mais uma vez o homem é colocado como sendo abusador. Em São Paulo isso está acontecendo. Essas permissões ocorrem para idosos, mulheres e transexuais. Homens, apesar das estatísticas mostrarem o contrário, não são vítimas para o nosso governo. Delegacia da Mulher. Se você é mulher, você já deve ter usado essa delegacia ao menos uma vez na vida. Espero que não precisem. Eu já fui obrigada a procurar para uma onde a delegada se recusou a fazer o meu BO, porque a minha agressora era uma mulher. A delegacia não existe para defender as mulheres, ela existe para atacar os homens. Penas diferenciadas para mulheres. Mulheres que cometeram o mesmo crime dos homens recebem penas mais brandas. Agora eu vou dar uma lista de leis, professor, tá de prova aqui que é lei, tá? É fácil de achar. Leis que penalizam o homem caso a vítima seja uma mulher, e não existe a mesma equivalência. Lei Federal número 13.104 de 2005, o famoso feminicídio. Aumenta a pena do homicida caso a vítima do homicídio tenha sido uma mulher. Não existe uma pena onde uma mulher cometeu um assassinato e o homicídio for um homem, também não tem esse agravante. Mas se um homem matar uma mulher, é agravante. Lei número 8.213 de 1991 determina tempo de contribuição e idade mínima da mulher para obter aposentadoria inferior ao do homem. Lei número 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, amplia a caracterização de atos como violência e dá maiores penas quando a vítima for mulher. Lei Federal número 150 de 2015 prevê rescisão por culpa do empregador apenas quando a violência feita pelo empregador for contra uma mulher. Lei Federal número 5.948 em 2006 aumenta a punição caso a pessoa traficada de tráfico de sexual trafficking, perdi a palavra, seja mulher, e prevê maior assistência à mulher. Se um menino foi escravo sexual, ele não tem o auxílio que uma menina teria. E eu queria que nem o menino nem a menina precisassem disso. Eu queria que eles não fossem. Eu quero proteger os nossos meninos e as nossas meninas. Lei Federal número 0 de 2015 dá direito de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência apenas às mulheres. Lei número 10.778 de 2003 prevê notificação compulsória da violência apenas quando a vítima for mulher.
Lei número 11.977 de 2009, Programa Minha Casa Minha Vida, dá prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar e dá preferência de efetivação de contratos e registros em nome da mulher. Lei número 11.804 de 2008 determina que despesas referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, partos, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis deverão ser custeadas pelo futuro pai. A mulher pode dizer que se ela quer ter filho ou não, mas o pai sempre tem que pagar. Ele não tem o direito nem de decidir se aquela mulher quiser fazer o aborto e ele falar, eu fico com a criança, não mate, ele não tem esse direito. Mas se a mulher decidir ter a criança, ele é obrigado a pagar. Lei número 11.489, e eu sou contra o aborto total, não sei se dá para ainda entender isso. Institui o dia 6 de dezembro como Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Lei Federal número 10.745 de 2003 determina ao poder público a divulgação e comemoração do Ano da Mulher, que foi 2004. Lei Federal 12.272, Empoderamento da Mulher no Esporte. O artigo 1º fala o seguinte: é instituído o ano de 2006 como o ano do empoderamento da mulher na política e no esporte. Estou terminando. Lei número 4.375 de 1964 prevê a obrigatoriedade da prestação do serviço militar ao homem e isenta a mulher do serviço militar em período de paz. A Constituição Federal de 1988 diz o seguinte: mulheres têm o direito de votar e serem votadas sem a necessidade do alistamento militar. Para obter o título de eleitor, os homens entre 18 e 45 anos devem comprovar a quitação com alistamento militar obrigatório. Durante o serviço militar obrigatório, os homens não têm o direito de votar nem de serem votados. Estou terminando mesmo agora, pessoal. Eu defendo 3 direitos para todos. Todo o resto, obrigada. Todo o resto eu chamo de privilégio. Todos os seres humanos têm o direito à vida, à liberdade e à propriedade, sendo que a sua maior propriedade é o seu corpo. Estes direitos são naturais e inalienáveis. Quando se tira uma vida, se comete um assassinato. Quando se tira a liberdade de alguém, isso é escravidão. Quando se usurpa da propriedade de outra pessoa, é uma invasão e um roubo. Nem o Estado, nem outro indivíduo tem a liberdade de cruzar essas barreiras. O maior inimigo das liberdades das mulheres não é o patriarcado, não é o homem, é o pensamento coletivista que escraviza a mulher e a faz acreditar de que ela não tem valor como indivíduo o suficiente para lutar por si. O Estado aproveita do feminismo, como de todos os coletivos, para se apresentar como a resposta às suas angústias. Mas o que ele promove é a dependência física e mental da população, que não consegue perceber os cabrestos que nos são impostos por meio do cerceamento da liberdade individual. Feminismo é coletivismo, coletivismo é escravidão e liberdade individual é a única solução. Obrigada. Eu vou abrir para ele, aí depois que ele falar, quem quiser levante a mão e aí eu vou pedir para que quem fizer pergunta seja breve, senão a gente vai ficar muito tempo aqui só em pergunta. Duas coisas que citou o Friedrich von Hayek, com influência internacional. Nacionalmente, o nosso Paulo França queria saber se isso é suas influências nacionais. Sociedade ocidental. Quais são os pilares da sociedade? São 3. A cristã, igreja, escola, família, essas coisas. Nós temos 3 pilares na sociedade ocidental. O primeiro é o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã.
né? Então, para você, ele chegou à conclusão de que para você implantar o socialismo era muito mais fácil você mudar essa cultura, porque ninguém, gente, agora eu vou tirar o ninguém porque é generalizar, né? Mas é muito difícil você encontrar pessoas que, por vontade própria, dariam toda a sua propriedade na mão de um governo e ficasse aceitando isso calado. Tanto é que a ideia do socialismo é sempre luta armada. É você conseguir entrar por aquilo através da luta armada. Só que como que eles foram espertos? O Gramsci foi muito esperto, ele era muito esperto. E ele é um gênio do mal, mas ele é genial. A gente não pode tirar isso dele. E ele fez o quê? A ideia dele era mudar através da cultura, da música, da televisão, das universidades principalmente. De que é isso? Artistas, tudo. Exato. Viva o golpe, né? Ou contra-golpe, eu nunca sei quem que a gente está gritando agora, enfim. Eu grito fora todos, né? Não vamos votar em ninguém, deixa 00, confirma. Mas enfim, aí eu sou chamada de outros partidos. Que bem que ninguém perguntou do Bolsonaro, né? Porque eu vou falar mal do Bolsonaro politicamente, aqui eu vou apanhar lá do outro lado também. Eu apanho dos dois lados, viu, gente? Os nacionais que eu gosto bastante, eu confesso que eu leio mais internacional, mas eu tenho muito contato, por exemplo, com o Hélio Beltrão. Eu gosto muito do Hélio, eu conheço o Hélio pessoalmente, ele é muito meu amigo. Então eu tenho muitas conversas, porque eu sou anarcocapitalista. Eu digo que eu sou uma aprendiz anarcocapitalista. Então eu sempre com ele falo assim, Hélio, não estou entendendo essa parte da matemática não, me explica de novo. Então ele desenha pra mim, aí eu tento entender um pouquinho mais. Ele é uma influência grande na minha vida, mas ele não é um autor tão conhecido assim como as pessoas indicam. O meu negócio, a primeira parte da pergunta foi com Gramsci, como que ele faz, ele influenciou muito. Na verdade, o movimento feminista, ele andou lado a lado com muitos outros movimentos. O feminismo, ele foi uma mão na roda para se convencer as mulheres de comprar aquela briga. Essa foi bem da verdade. É por isso que eu falo que o movimento feminista ele é usado por muitas ideologias políticas, porque o negócio está acontecendo, mas tem um movimento da mulher aqui, ó. Vamos juntar aquela mulherada que está acontecendo porque elas vão comprar a nossa ideia. Foi assim que veio o lobby do aborto, por exemplo, com a família dos Rockefellers da vida. Se vocês nunca estudaram a história do aborto, é muito interessante. É triste, mas é interessante, né? De você ver, tinha uma mulherada falando sobre reprodução, tinha um povo querendo abortar crianças negras e pobres e falou, vamos unir o útil ao agradável. Vamos convencer a mulherada e elas vão fazer o nosso trabalho de propaganda, que ela já tinha uma boa propaganda. Isso é totalmente gramsciano. Fala um pouquinho alto, que senão o pessoal da internet não escuta. Muitas das feministas têm argumentos diferentes da relação salarial. Tá. Vamos lá, você conhece o Thomas Sowell? Ele é um economista norte-americano, estudou em Harvard, e ele comprova matematicamente que essa é uma mentira, dos 70 centavos a cada R$1. E, na verdade era $1,70. Ele comprova cientificamente usando matemática. Mas vamos lá, eu vou tentar usar um pouco o meu jeito que eu entendi essa conta. Primeiro que a nossa lei não permite ter diferença salarial. Passe por aí. Existe uma lei já do nosso, que é o mesmo salário para o mesmo trabalho. Eu tive o privilégio de conversar com o presidente do IBGE sobre essa pesquisa. E o que ele me falou foi o seguinte, na verdade foi através, inclusive, do Hélio Beltrão. Porque eu precisava entender essa parte. Realmente, vocês estão me ouvindo? Que eu baixei o tom da voz, mas dá para ouvir ainda? Então tá. O que acontece? Você tem que sempre olhar para o unmarried women. Você tem que olhar para aquela mulher que nunca se casou e nunca teve filhos. Essa mulher, ela não teve serviço, ela não parou por determinados momentos da sua vida. Eu, por exemplo, sou considerada uma unmarried woman. Ninguém me quis, ninguém me quer, não tenho bebê. Eu sou considerada uma mulher que é unmarried woman. Eu tenho mais de 30 anos, eu não me casei, eu não tive filhos. Automaticamente eu faço parte de um grupo de mulheres que na mesma profissão de um homem, eu inclusive ganho mais. A verdade é, essas mulheres que nunca tiveram nenhuma pausa, elas na mesma faixa etária, no mesmo serviço, chegam a ganhar mais do que os homens. Eu não li, mas é que me mandaram hoje uma pesquisa que mostra que as CEOs hoje femininas ganham mais do que os CEOs masculinos. Então, assim, o salário, gente, se a gente estiver falando de empresa privada, a minha dica é, se a sua empresa, se você está numa empresa e você está achando o seu salário injusto, você tem duas opções. A rua, a porta, né, vai procurar outro, ou
enfim, melhora seu currículo para conseguir uma vaga melhor. Eu sou super a favor assim. Então, essa é a conta que eu não consigo explicar muito bem a matemática da conta, mas eu posso prometer tentar aprender. Realmente, número e eu é grego em braille. Não dá. Inclusive, eu posso fazer uma propaganda? Posso fazer propaganda de mim mesma? Eu, Letícia Catel e Patrícia Bueno, a partir de amanhã, que na manhã eu ainda estou aqui, então a gente vai fazer um programa de rádio chamado Fala da Vez. Seremos 3 meninas falando de política e economia, o que vai ser bem legal, porque a parte de economia a titia não manja, a titia manja mais de política, mas vai ser bem interessante. Mas o que a Letícia falou? Ela fala que seria até mesmo ilógico deixar de contratar alguém, já que ganha mais. Então, todos mulher. Inclusive tem CEOs feministas que preferem trabalhar com homens do que mulheres. CEOs de empresas feministas, que inclusive tem CEOs que teve uma que recentemente... Vocês lembram de uma calcinha contra a menstruação, anti-menstruação, chamava calcinha anti-menstruação, foi um boom esses dias, uns anos, na verdade. Era uma calcinha que ela criou, só que essa feminista, essa empresária, CEO dessa empresa, ela chamava até de CEO, ela inclusive abusou de uma das suas funcionárias. Os maiores salários da empresa dela eram para os 2 homens que trabalhavam, e ela fazia da vida das meninas que trabalhavam com ela de gato e sapato. Tanto é que muitas, inclusive, desvendaram os mistérios da vida dela, e ela inclusive, perdeu o cargo de CEO. Ela está sendo acusada de abuso sexual por uma funcionária. Fale. Só homem vai perguntar, gente? Cadê a igualdade? Pessoal, se identifica, por favor. Ah, tá. Então tá. Meu nome é Gustavo, sou estudante de Direito aqui na PUC, estudante de Relações Públicas lá no UFG. Oh, meu Deus, você vai me ver lá também? Não é a mesma coisa, viu? Nossa, eu já acompanho mais. Obrigada. Você falou de uma das vertentes do feminismo, que seria o feminismo cristão. Uhum. Como é que você vê esse contraponto dessas ideias absurdas do feminismo em contraponto com as ideias que o cristianismo defende da mulher, como a mulher do lar, a mulher sábia que fica do lar, a mulher que cuida do marido? Então, você quer falar se eu sou uma mulher submissa ao meu marido? Se eu seria uma mulher submissa? Não, mas eu respondo. Eu seria. A questão também do cristianismo, ele ser totalmente contra o aborto, ser totalmente em prol da... Sim. Vamos lá. Eu já tive o desprazer de debater com algumas feministas cristãs, e eu digo desprazer pelo despreparo delas para o debate. Né? Tem um deles, inclusive, na internet, que você pode ver, joga no meu canal que está lá disponível. Mas o negócio é, você tem todo o direito, eu não tenho problema de debater com quem pensa diferente de mim. Só que existe uma coisa, não use a Bíblia como justificativa. Eu sou cristã, então eu conheço da Bíblia. Se você for usar a Bíblia como sua base de argumento, você tem que usá-lo direitinho. Se não... Né? E uma delas chegou a falar, inclusive, mas a gente não pode levar a Bíblia em consideração. Para quem é cristão, você pegou a Bíblia e jogou no lixo, né? Então, assim, sobre o feminismo cristão, eu digo que é incoerente. Mas eu digo que não é só ele que é o incoerente. O feminismo libertário, individualista também é incoerente. O feminismo com ideia de que é igualdade e liberdade também é incoerente, porque a prática não condiz com a teoria. Então, assim, existe uma série de contradições dentro do movimento feminista cristão que eu não tenho como aceitar, apesar de ser cristã. Então, por exemplo, a ideia do aborto, você tem todo o direito de vir para mim e falar o seguinte: Thaís, eu sou a favor do aborto por causa das estatísticas que mostram isso, mas você não tem o direito de... Você tem até o direito, mas eu tenho o direito de rir na sua cara se você vier falar o seguinte para mim: Thaís, eu sou a favor do aborto porque o Estado é laico e não está dizendo na Bíblia onde começa a vida. Isso, para mim, você pegou a Bíblia e jogou no lixo. Agora, você querer defender a ideia do aborto, e eu vou ter debate com... Eu não tenho problema de debater o aborto com pessoas que falam o seguinte: olha, Thaís, as estatísticas estão mostrando que tanto das mulheres está praticando aborto, morre-se em clínicas clandestinas. É um outro foco. Mas no momento que você usar a Bíblia para defender argumentos, teve uma feminista que eu fui numa palestra, uma feminista cristã, que do púlpito, inclusive eu tô devendo um vídeo para rebater essa palestra dela, ela falou o seguinte, que a morte de Jesus foi um fracasso. E eu, como cristã, senti ânsia de vômito ouvindo. E as pessoas aplaudindo me deram mais ânsia de vômito ainda, porque o meu Jesus, na morte dele, não foi um fracasso.
sua, Mioto. No começo, o senhor falou bastante, estava tendo um debate, certo? Parabéns aí, você é bem persuasivo. Obrigada. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tudo bem. Eu queria saber se vai ter ou se não, por exemplo, porque a gente quer formar opiniões sobre esse assunto. E por que não foi ou se será disponibilizado por uma pessoa que defende a causa feminista tão formada no assunto, que pesquisa o assunto como ela, e por que não por ser assim, todos sabemos que é um assunto polêmico, por que não foi disponibilizado um local? Como é que é seu nome? Para debater. Aqui a gente tem um discurso, uma opinião só, por mais que seja bem persuasiva, mas não tem um debate. Aqui tem um exército de professores que não estava deixando ninguém entrar quando ela começou a discursar. Mas está lotado aqui, né? Mas é por causa da Mas votação, não aberto, qualquer um pode É. entrar, assim como Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Como é seu nome, por favor? Como é seu nome? Guilherme? Gente, ó, eu quero... Primeira coisa, como todos viram lá no começo da divulgação deste evento, não foi marcado aqui um debate sobre feminismo, foi marcado uma palestra. Eu fiquei sabendo que teve palestra dia desses aqui sobre feminismo aqui, inclusive com pessoas que eram contrárias ao feminismo, que não puderam falar nada, e que eu tenho relatos disso. Eu acho perfeito, acho que tem que ter sim debate sobre feminismo, tem que ter palestra sobre feminismo, tem que ter palestra sobre todos os temas. Não vem um índio, às vezes aqui ou na faculdade lá, falar sobre a vida dele de índio. Ele é o cara mais adequado a falar sobre a vida dele de índio, concorda? Então, a ideia disso aqui, desse evento, e lá na Federal, era a ideia de uma palestra seguida de perguntas. A gente não marcou aqui uma vinda aqui para fazer um debate. Se as feministas ou as pessoas aqui do movimento feminista de Goiás quiserem organizar um debate civilizado, convidar a Thaís, eu nunca vi as feministas chamarem ninguém para debate. Ninguém que seja contra elas. Já estou com a agenda programada. Estou com palestra agendada hoje e me chamaram para o debate, agora estão me chamando de arregona. Eu estou com palestra agendada, bem. Marque em outro horário. Então, exatamente. Marcaram. Aí o que as feministas aqui fizeram? Organizaram um evento. Podia a Thaís vir aqui para debater. Ora, você sabe que existe um negócio chamado responsabilidade. Se eu marco uma palestra com você, se eu marco um evento com você, eu preciso cumprir isso. A Thaís precisa cumprir a agenda dela aqui e a agenda dela na UFG. Agora, queria-se que ela largasse o compromisso dela e fosse para uma praça debater, com um monte de gente que ameaçando. Inclusive falaram que iriam me bater. Eu tenho áudio disso que passei para a polícia, mas tudo bem. A gente tem um monte de prints, de áudios, de pessoas ameaçando, pessoas que foram, inclusive lá na página, lá ameaçar, dizer que não ia acontecer, vamos derrubar tudo, nós vamos impedir. Então, assim, a gente nunca teve fechado para o debate. A gente apenas marcou uma palestra. Se vocês acharem importante um debate, eu também acho que é importante um debate, mas não foi o propósito da nossa vinda aqui. Mas eu vou ter que voltar outro dia, viu, porque amanhã eu volto para casa. Mas o outro lado está sempre aqui, está falando todos os dias, todas as semanas. Quantas palestras de antifeministas já tiveram aqui na PUC? Aqui em Goiânia, qual foi a palestra que você foi aqui em Goiânia antifeminismo? Toda jornada da cidadania está tendo palestras a favor do feminismo. A última agora teve. Chamaram alguém antifeminista para debater? Vocês é que são contra o debate. Ela quer falar aqui, deixa uma mulher falar, quero ouvir uma mulher falar. Não, não é. Não é, e eu sou super a favor da palestra. Eu acho assim, vocês vão ficar muito. Na hora de falar. Tem razão. Uma que teve que agora. É isso que eu falei. Eu só quero encaminhar o seguinte, o nosso encontro ele vai terminar às 4h30. Então vamos ser práticos nas perguntas e vamos assim, o senhor levantou e depois as duas que estão levantadas, tá ok? Vamos lá então? Se identifica, por favor. Meu nome é Manuel, Calma aí que eu não tô ouvindo, Manuel. Fala só um pouquinho mais alto, por favor. Meu nome é Manuel, sou estudante de Direito dentro da universidade e nesse ponto eu tenho
é bastante persuasivo. Eu nunca... Você fala. Isso é bom ou é ruim? É bom. Então tá bom. Acredito que é bom, assim, porque realmente a experiência foi diferente. Porque a gente sempre ouviu muito falar, e falo porque já fui mais militante da esquerda, hoje nem tanto. Duas colocações. Primeiramente, parabéns pela palestra. Obrigada. E eu queria, as duas perguntas anexadas que eu queria fazer a você era o seguinte: hoje a gente vê mulheres gritando, subindo no ponto, falando que, tirando as blusas, falando que a mulher tem que ter igualdade de gênero. A gente vê mulheres falando que homens têm que ser submissos também à mulher. E ao contrário do que essas mulheres falam muitas vezes, eu não tenho satisfação de algumas pessoas na palestra, a gente vê que muitas dessas mulheres são ainda submissas aos seus pais dentro de casa. Ou ao Estado. Entende? Muitas vezes. Então, eu não vejo tamanho grito de ordem por parte das feministas, porque a gente vê o pessoal falar de um deputado super famoso, Bolsonaro, a gente vê o pessoal falar de um lado da esquerda que defende o feminismo, e posso garantir que nem todo mas a minha pergunta realmente... Como vota, deputado? A que ponto você acha que o feminismo vai chegar a caminho disso? E também saber sobre o Bolsonaro. O que você acha? Bolsonaro é um político, eu não gosto de políticos porque eu sou anarcocapitalista. Minha resposta é dada. Respondendo a sua primeira pergunta, é o seguinte: até onde o feminismo vai? Até onde a gente deixar. Então, o que eu puder fazer para impedir que mais desgraças aconteçam à vida de homens e mulheres, eu farei. Se para eu impedir eu tiver que levar um cuspe na cara, pode vir. Se para eu impedir que mais meninas sejam destruídas por essa ideologia que mente para elas descaradamente e que está criando um bando de robozinho que está falando coisas que não sabe o que está falando, e se para eu fazer isso eu vou ser ameaçada de morte, não tem problema, eu vou morar nas montanhas. Mas eu vou continuar falando. Então o limite do feminismo é até onde a sociedade permitir. Então para mim é um basta. Por isso que eu vim hoje aqui com a intenção de desmascarar o feminismo. Porque tudo isso aqui é comprovação histórica. Eu não criei nenhum dado e é tudo fácil. Como está gravado, se vocês quiserem ouvir de novo, é só pegar na internet. Tudo isso aqui eu posso até disponibilizar para vocês. Só que, porque eu não tenho medo de falar a verdade, eu não tenho medo de expor os dados, mas o que eu tenho medo é de vocês... E eu estou gravando, inclusive, quando essas coisas aconteceram, eu falei, Mioto, eu vou ter que gravar. Porque se alguma coisa acontecer contra mim, eu tenho que mostrar para as pessoas que não partiu de mim a agressão, porque a agressão nunca vai partir de mim. Eu só vou me defender. Tudo bem? A moça que leu Wollstonecraft, eu preciso ouvir ela. Depois... Obrigada. Uhum. Agora, você me pareceu uma tradução peculiar, diferente, que você considera como o estupro, a tentativa de estupro, o abuso. Tá. Eu queria que você explicasse Explico. o que você considera como cada um desses requisitos. Tá, antigamente o estupro era só... Primeiro que o estupro, a única pessoa pela lei poderia ser estuprada era uma mulher. Né? Porque o que é estupro? Gente, eu vou falar pra mim é sexo forçado. É uma pessoa falar não quero, e a outra pessoa falar vai porque eu quero. Isso pra mim é um estupro, independente de grau, inclusive de relacionamento. Ah, mas ele é meu marido, ele é meu namorado, ou ela é minha esposa, ela é minha mulher, ela é minha namorada. Não importa qual é o grau do relacionamento, se é não, é não. Então, estupro pra mim é isso. Todo o resto é abuso. Então, por exemplo, uma passada de mão. Eu não estou... Porque, gente, tem muita gente que quando eu falo essa frase, lê errado a minha frase.
Eu não estou dizendo que uma passada de mão é confortável. Eu não estou dizendo que uma passada de mão é um elogio. Pessoal, já passei por coisas que eu não desejo. A pior, não desejaria para Margaret Sanger, que queria matar crianças. Eu não desejo para ela. Só que eu sei identificar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então uma passada de mão, um beijo roubado, apesar de serem desconfortáveis e um abuso, e tem que ser punido sim, mas como abuso e não como estupro, não são estupro. Agora, você chegar a falar, por exemplo, hoje na Argentina, uma cantada da prisão. Uma cantada. Prisão. Vocês têm noção do poder disso? Agora, só é prisão quando for a mulher recebendo a cantada. Se for o homem, tá liberado. Por exemplo, uma das coisas que as feministas gostam. Por que eu não posso ficar sem camisa durante o dia? Vou te falar por quê. Vou explicar por quê. Porque se eu passo a mão no peito do aqui, ó, dá licença, casado, mas vou passar. Se eu passo a mão nele aqui, ó, não é crime. Se ele passar a mão em mim, é. Se eu tirar uma foto do peitoral dele e mandar para os meus amigos, não é crime. Se um cara tirar foto dos meus seios e mandar para os amigos dele, é crime. É por isso que um pode e o outro não. Ou vocês estão liberados, ou tá todo mundo aceitando aqui, mulherada? Vocês aceitam a igualdade? Aceita fazer então o seguinte: se alguém expor os meus seios na internet, não ser mais considerado crime? Ou vocês querem também privar você até de mostrar que o cara é gostosinho e eu não posso nem mais mostrar uma foto dele? O peito dele não é visto como objeto de prazer. De quem? O meu é. Se eu vejo um peito de um homem bonito, eu vou fazer assim, ó. Pode falar. Se eu chegar e falar que pegar no peito de um amigo, o peito dele é visto como objeto de prazer? Mas e se eu penso... Continua. Porque o nosso corpo é visto como um objeto de prazer. Desculpa, eu preciso te Só perguntar falar uma coisa. aqui, antes de você... Biologicamente, o seio da mulher ela tem pontos de prazer que o peito do homem não tem. Isso é biológico. Agora, você não tem como comparar. Agora sim, socialmente, a mulher encostar no peito de um amigo, realmente não é considerado nada erótico, nada. Mas aí depende de quem está encostando, de como a pessoa está encostando. Você já participou de grupo de WhatsApp só de mulher? Você já participou de grupo de WhatsApp só de mulher? Não, mas agora eu vou responder. Eu tô aqui, vou responder. A minha pergunta é o seguinte: mulherada, já participaram de grupo só de mulher aqui no WhatsApp? As amigas mandam nude de homem? As meninas mandam corpo gostoso de cara, feliz bom dia pra você? Então eu vou apresentar pra vocês as minhas amigas, porque elas mandam sim, senhora. Da mesma maneira que eu não acho certo mandar, eu não acho que o homem tem o direito de expor uma mulher. E ponto final. Ou se a gente quer igualdade, é igualdade. Só que vamos assumir que nesse caso do peitoral, por exemplo, a mulher está levando a vantagem e o homem não? Pode falar, querida. Como é seu nome? Andressa? E eu gostaria que a senhora explicasse qual tipo de mulher que a senhora falou que não seria desejada. Eu falei que tipo de mulher que não é desejada? Ah, eu vou falar dos tipos. Não são. Não, mas eu vou falar, eu te defendo, te respondo, isso é fácil de responder. Aquelas mulheres que... Sabe, gente, quem já esteve num relacionamento abusivo aqui? Seja ele homem ou mulher? Eu não entendi. Quem já esteve num relacionamento abusivo? Eu tenho vários vídeos para mostrar, inclusive, de mulheres que começam a agressão em homens, só que o homem tem que apanhar calado. Porque se ele retruca, ele é preso na hora. Isso não é igualdade, isso é um tipo de relacionamento que eu falo para os homens: não se relacionem com mulheres doidas.
Existem mulheres doidas assim. E agora eu vou falar para as mulheres. Mulheres, não se relacionem com homens ciumentos, doentios. Sabe por quê? Esse cara é doido. Fica longe de homem assim. Essa é a minha fala para você. Senhorita, por favor. Não, mas eu sou mais nova que senhora. Ajuda nós a... Tem gente me assistindo. Tudo bem. De jeito nenhum eu falei isso. Eu falei que existem mulheres. Eu não falei que são todas as mulheres. A generalização se dá com todas as mulheres. Pessoal, vamos respeitar. Ó, na hora que o Incobão acabou. Ó, é o seguinte. Pessoas, deixa eu falar uma coisa. Pessoal, obrigada por acompanhar. Até mais tarde, às 7 horas da noite. Até às 7 horas da noite na UFG vai ser transmitido pela moça. Não sou obrigada a ser feminista. Beijos, opressores.